Você já parou para pensar em como seria sua vida sem conseguir pedir um carro pelo celular? Hoje, parece algo tão simples, tão natural, mas há pouco mais de uma década, a realidade era completamente diferente. Pegar um táxi significava ir até uma rua movimentada, acenar com o braço e torcer para que um aparecesse. Ou então, ligar para uma central, esperar minutos no telefone e ainda assim, não ter certeza de quando ou se o carro chegaria. A ideia de saber exatamente onde seu motorista está, quanto a corrida vai custar e pagar tudo sem tirar a carteira do bolso. Isso soava como ficção científica, mas tudo isso mudou. Uma ideia simples, que surgiu em uma noite fria e chuvosa em Paris, não apenas resolveu um problema pessoal, mas desencadeou uma revolução que redefiniu o transporte urbano em escala global. Esta é a incrível história da Uber. A empresa que não só colocou o mundo na palma da nossa mão, mas também mudou a forma como nos movemos, trabalhamos e vivemos. Prepare-se para conhecer a jornada de uma startup que, de uma ideia ousada, se transformou em um fenômeno mundial. Nossa história começa em dezembro de 2008, em Paris, a cidade das luzes. Dois amigos e empreendedores, Travis Kalanick e Garrett Camp, estavam na cidade para participar de uma conferência de tecnologia chamada LeWeb. Depois de uma noite de networking e eventos, eles se viram em uma situação frustrante e que muitas pessoas conhecem bem. Estava frio, chovendo e não havia um único táxi à vista. Eles tentaram acenar, procuraram pontos de táxi, mas nada. A frustração de estar preso, sem uma forma confiável de voltar para o hotel, acendeu uma faísca. Foi ali, naquela noite parisiense, que Garrett Camp teve a ideia que mudaria tudo. Ele pensou, e se a gente pudesse pedir um carro apenas com um toque no celular? Não era sobre criar uma nova empresa de táxis, mas sim um serviço de luxo sob demanda. A visão inicial era de carros pretos, elegantes, que pudessem ser chamados através de um aplicativo, oferecendo uma experiência premium e sem complicações. A ideia era tão cativante que, ao voltarem para São Francisco, eles não conseguiam parar de pensar nisso. Em 2009, essa ideia começou a tomar forma. Garrett Camp, que já era um empreendedor de sucesso após vender sua empresa StumbleUpon para o eBay, comprou o domínio UberCab, com. A palavra Uber, em alemão, significa acima ou super, o que se encaixava perfeitamente na visão de um serviço de transporte superior. Ele começou a desenvolver um protótipo do aplicativo, e Travis Kalanick, inicialmente cético, mas fascinado pela ideia, entrou como um mega conselheiro. O primeiro protótipo era simples, mas revolucionário. Um mapa que mostrava a localização de alguns carros de luxo e a sua própria localização, com um botão para solicitar a viagem. Em março de 2009, a UberCab foi oficialmente fundada. O serviço começou de forma muito restrita, quase como um clube fechado em São Francisco. A frota inicial era de apenas alguns carros pretos, e o aplicativo estava disponível apenas para um pequeno grupo de amigos e investidores do Vale do Silício. Era exclusivo, caro, mas funcionava perfeitamente. A magia de apertar um botão e ver um carro elegante chegar em minutos era irresistível. As pessoas que usavam o serviço ficavam maravilhadas. A notícia começou a se espalhar organicamente, de boca em boca. A experiência era completamente diferente de tudo o que existia. Não havia troca de dinheiro, pois o pagamento era processado automaticamente pelo aplicativo. O passageiro podia avaliar o motorista, e o motorista podia avaliar o passageiro, criando um sistema de confiança mútua. Em 2010, o serviço foi lançado oficialmente em São Francisco, e o sucesso foi imediato. A demanda superou todas as expectativas. Foi nesse momento que Travis Kalanick percebeu o verdadeiro potencial da Uber. Ele deixou de ser apenas um conselheiro e assumiu o cargo de CEO, com a missão de transformar aquela ideia em um negócio global. Uma de suas primeiras decisões foi encurtar o nome de UberCab para apenas Uber, após enfrentar problemas regulatórios com as agências de táxi de São Francisco, que alegavam que o nome era enganoso. Esse foi apenas o primeiro de muitos desafios que a empresa enfrentaria. Com Kalanick no comando, a Uber adotou uma mentalidade agressiva de crescimento. A estratégia era simples, mas ousada. Entrar em uma nova cidade, oferecer um serviço superior
subsidiar corridas para atrair usuários e motoristas e crescer o mais rápido possível, muitas vezes ignorando as regulamentações locais. Em 2011, a Uber expandiu para Nova York, Chicago e, de forma muito simbólica, para Paris, a cidade onde tudo começou. A expansão internacional foi meteórica. A cada cidade que a Uber chegava, a história se repetia. Uma explosão de popularidade entre os usuários, que finalmente tinham uma alternativa confiável e conveniente aos transportes tradicionais. Para usar a Uber, bastava ter um smartphone. Você abria o aplicativo, via os carros disponíveis ao seu redor, solicitava uma viagem, acompanhava o trajeto do motorista em tempo real e, ao final, simplesmente saía do carro. O pagamento era digital, o recibo ia para o seu e-mail. Era uma experiência fluida, mágica. Essa revolução não foi sentida apenas pelos passageiros. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, a Uber representou uma nova oportunidade econômica. A empresa criou uma nova categoria de trabalho, o motorista de aplicativo. Qualquer pessoa com um carro que atendesse aos requisitos poderia se cadastrar na plataforma e começar a ganhar dinheiro em seu próprio tempo. Essa flexibilidade atraiu estudantes, aposentados, pessoas desempregadas ou simplesmente quem buscava uma renda extra. A promessa era simples: seja seu próprio chefe. A Uber forneceu a tecnologia e os motoristas a força de trabalho. Esse modelo, conhecido como Gig Economy, ou economia de bicos, cresceu exponencialmente. Em pouco tempo, a Uber não era apenas um aplicativo de transporte. Era uma das maiores fontes de trabalho flexível do mundo. Mas, como toda revolução, a ascensão da Uber não foi pacífica. O crescimento acelerado e a estratégia disruptiva da empresa geraram um rastro de conflitos e controvérsias. O principal campo de batalha foi a regulamentação. Em praticamente todas as cidades onde entrava, a Uber era vista como uma concorrência desleal pelos taxistas. Eles argumentavam que a Uber operava sem as licenças, os seguros e as inspeções exigidas para os táxis tradicionais, o que lhes permitia oferecer preços mais baixos. Isso levou a uma onda de protestos massivos em todo o mundo. Taxistas bloquearam ruas em Paris, Londres, São Paulo e dezenas de outras cidades. Carros da Uber foram vandalizados, motoristas foram agredidos e a empresa foi alvo de inúmeros processos judiciais e proibições. Os governos locais não sabiam como lidar com aquele novo modelo de negócio que não se encaixava nas leis existentes. A Uber era uma empresa de tecnologia ou uma empresa de transporte? Essa questão gerou debates acalorados que duram até hoje. Além das batalhas regulatórias, a cultura interna da empresa, sob a liderança de Travis Kalanick, também se tornou alvo de críticas. A mentalidade de crescer a qualquer custo levou a uma cultura corporativa tóxica, marcada por acusações de assédio, discriminação e práticas antiéticas. O ponto de virada foi em 2017, quando uma ex-engenheira da Uber, Susan Fowler, publicou um post em seu blog detalhando uma cultura de assédio sexual e sexismo sistêmico na empresa. O caso ganhou repercussão mundial e desencadeou uma crise de imagem sem precedentes. A pressão sobre Kalanick se tornou insustentável. Após uma série de escândalos e a pressão de investidores, ele renunciou ao cargo de CEO em junho de 2017. Foi o fim de uma era. A empresa que ele ajudou a construir a partir do zero precisava se reinventar para sobreviver. Com a saída de Kalanick, a Uber iniciou um novo capítulo. Dara Khosrowshahi, o ex-CEO da Expedia, foi contratado para liderar a empresa e, principalmente, para consertar sua imagem e cultura. Sua missão era transformar a Uber de uma startup rebelde e agressiva em uma empresa global madura e responsável. Ele focou em reconstruir a confiança com os funcionários, os reguladores e o público. Uma de suas primeiras medidas foi lançar uma nova campanha de marketing com o lema "Fazendo a coisa certa, ponto final". Sob a nova liderança, a Uber não apenas trabalhou para melhorar sua cultura interna, mas também continuou a inovar e expandir seus negócios. A empresa percebeu que sua plataforma tecnológica poderia ser usada para muito mais do que apenas transporte de passageiros. Assim nasceu o Uber Eats, em 2014.
um serviço que conectava restaurantes, entregadores e clientes. O Uber Eats aproveitou a mesma lógica do aplicativo de transporte e se tornou um gigante global no mercado de delivery de comida, competindo de igual para igual com empresas já estabelecidas. A inovação não parou por aí. A empresa lançou o Uber Pool, um serviço de corridas compartilhadas que permitia que passageiros com rotas semelhantes dividissem um carro, tornando as viagens mais baratas e reduzindo o número de carros nas ruas. Mais recentemente, surgiram iniciativas como o Uber Green, que oferece viagens em veículos elétricos ou híbridos, e a expansão para outros modais, como bicicletas e patinetes elétricos, através da aquisição da empresa Jump. A Uber estava se transformando de uma empresa de chamar um carro para uma plataforma completa de mobilidade urbana. Hoje, a Uber é uma empresa de capital aberto, presente em mais de 70 países e 10 mil cidades. Realiza bilhões de viagens por ano e vale dezenas de bilhões de dólares. Mais do que seus números impressionantes, o verdadeiro legado da Uber é a mudança de comportamento que ela provocou. Ela nos acostumou com a conveniência do serviço sob demanda. O efeito Uber se espalhou por inúmeras outras indústrias. Hoje temos Uber para lavanderia, Uber para entregas, Uber para tudo. A empresa se tornou um verbo. Nós não pedimos um carro por aplicativo, nós chamamos um Uber. A jornada da Uber é um estudo de caso fascinante sobre inovação, disrupção e as complexas consequências da tecnologia na sociedade. Ela nos mostrou que uma ideia simples, nascida da frustração, pode de fato mudar o mundo. Mas também nos ensinou que o crescimento rápido e a disrupção vêm com uma grande responsabilidade. De uma noite fria e chuvosa em Paris a uma revolução global que redefiniu a mobilidade urbana, a história da Uber é a prova de que inovar é muitas vezes desafiar o status quo e reimaginar o impossível. O que começou como um simples toque na tela de um celular se transformou em um dos maiores e mais impactantes movimentos tecnológicos do nosso século. Essa é a incrível, controversa e inegavelmente transformadora história da Uber. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!